questãozinha de número 6, tá? Na verdade, eu troquei a ordem aqui. Vamos colocar aqui a questãozinha de número 7 primeiro. Depois eu volto para 6. Eu já havia feito o desenho aqui da 7. Então vamos lá. Vamos fazer a 7. Moçada, questãozinha de número 7 então, tá bom? Na questão 7, o camarada está dizendo o seguinte, ó. Nós temos aqui uma caixa, tá? No formato de um paralelepípedo retângulo, de dimensões 36, 20 e 8, tá certo? 36, 20 e 8. Professor, ele não disse as unidades. Não tem problema. Você pode imaginar que está aí em qualquer unidade. Vamos imaginar que isso aqui estivesse em centímetros, tá? 36 centímetros, 20 centímetros e 8 centímetros. Ó. A questão fala assim: o número mínimo de cubos de mesmo volume e dimensões inteiras que preenchem completamente o paralelepípedo retângulo da figura é... Galera, eu quero colocar cubinhos pequenininhos dentro dessa caixa, de modo que esses cubinhos eles consigam caber na caixa e preencher toda a caixa sem sobrar espaço e nem faltar, tá certo? Ou seja, eu quero que cada cubinho desse consiga cobrir a caixa, eu consiga cobrir a caixa com vários cubinhos desse e não fique sobrando espaço na caixa e nem falte espaço para o cubo preencher, tá certo? Bom, então vamos pensar. Ele quer que essa caixinha aqui, ela tenha uma dimensão inteira. Ele quer que esse númerozinho aqui seja um número inteiro, aresta. Pessoal, essa arestazinha aqui que eu estou pintando de azul, ó, ou melhor, de preto, estou pintando de preto, ela tem que caber perfeitamente aqui, ó. A quantidade de cubos que eu vou colocar, esse representa o seguinte: esse azinho aqui, ó, tem que ser um número que consiga dividir o 36, ó, para ele caber certinho aqui, ó, para não sobrar e nem faltar espaço, tá certo? Então, esse azinho tem que ser um número que consiga dividir o 36. Esse azinho de preto. Do mesmo jeito, esse azinho aqui de azul, que eu estou pintando, ele tem que ser um número que consiga dividir esse 20, ó. Consiga caber aqui nesse 20, tá? E esse azinho aqui de vermelho, ele tem que ser um número que consiga caber aqui dentro dessa parte de vermelho, ó, que consiga dividir o 8, tá certo? Beleza? E eu quero saber na questão a menor quantidade possível de cubinhos para preencher essa caixa, tá certo? Então eu vou gastar menos cubinhos. Eu vou precisar de menos cubinhos se o tamanho dele for o maior possível. Quanto maior for o tamanho do cubinho, o tamanho da aresta do cubinho, de menos cubinhos eu vou precisar para cobrir essa caixa. Então, tem duas coisas que vocês já perceberam aqui. Essa aresta tem que ser o maior número possível e tem que ser um número que consiga dividir ao mesmo tempo o 36, o 20 e o 8. Ora, pessoal, o maior número possível, divisor comum do 36, do 20 e do 8, é o que eu chamo na matemática de MDC de 36, 20 e 8. Ó. Não é verdade? Então, como é que eu faço para tirar o MDC desse 36, desse 20 e desse 8? Você faz aqui do ladinho, ó. 36, 20, 8, passa a régua e vamos tirar aqui o MDC.
Faça como se fosse aqui o MMC. Divida por 2. Vamos fatorar. Aqui vai dar 18. Aqui vai dar 10. E o 8 por 2 dá 4. Continua por 2. Aqui fica 9. Aqui fica o 5. E o 4 pelo 2 fica 2. Continua por 2. Dá 9. Dá 5. E dá 1. Vai agora por 3. Aí fica 3, 5 e 1. Por 3 de novo. Aí fica 1, 5 e 1. E agora por 5 fica 1, 1 e 1. Beleza? Então, Raul, e quem é o MDC? Do 36, do 20 e do 8. É só você pegar aqui os números que conseguiram dividir os três valores ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 conseguiu dividir o 36, consegue dividir o 20 e consegue dividir o 8. Então, ele serve para mim. Circulo ele. Esse 2 aqui consegue dividir o 18, consegue dividir o 10 e consegue dividir o 4. Então, ele também serve para mim. Ó. Esse 2 aqui, ele não consegue dividir o 9. Então, ele já não vai servir para mim. Do mesmo jeito que esse 3 aqui não consegue dividir o 5, então ele também não serve para mim. Esse 3 também não consegue dividir o 5, também não vai servir. E esse 5 não consegue dividir 1. Então ele também não vai servir. Então só serviu o 2 e o 2. Como só serviu o 2 e o 2, multiplique os valores que serviram. Quando você multiplica, está dando quanto? Está dando 4. Ó. Ah, Raul, quer dizer então que o MDC de 36, 20 e 8 vale 4? Perfeitamente. E esse MDC aqui corresponde exatamente à nossa aresta do cubo, ó, da questão. Ah, Raul, então cada cubinho desse deverá ter uma aresta medindo 4 centímetros. Perfeito. Né? Agora que eu já sei que a aresta deverá medir 4, para eu saber quantos cubos eu vou precisar para cobrir a caixa, basta eu dividir o volume da caixa pelo volume do cubo. Então eu vou escrever aqui que o N, que é o número de cubos que eu vou precisar, vai ser o volume da caixa, que é o quê? Comprimento, que é 36, vezes largura, que é 20, vezes altura, que é 8, dividido por aresta, vezes aresta do cubo. Onde eu posso dizer que 36 por 4 me dá 9, posso dizer que 20 por 4 me dá 5, e 8 por 4 me dá 2. Posso então dizer que 9 vezes 5 me dá 45, vezes 2 me dá 90. Olha só. Então, eu vou precisar de 90 cubinhos daquele para cobrir essa caixa. Tranquilo? Bote aí então 90, tá? Resposta correta, opção B de bola, tá? Opção B de bola, 90. Beleza? Show de bola, questãozinha 7 aí, feita, concluída. Vamos junto.